Agora sim. Agora sim. Olá, meu nome é Hulk Janelli, sou professor universitário, design de produto, sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. E hoje está com uma figurinha aqui, bem carismática, divertida, que é a Vânia Pires. A gente dá aula junto lá na FAP por muito pouco, assim, por período e nem por semestre. Eu não tive aula com ela, mas tive aula com uma pessoa que ela conhece bem, que a gente conhece bem, que é o Milton, que é um grande professor que eu tive, e ela é a mulher do Milton, e também dá aula lá na FAP. Ultimamente, quando eu comecei a dar aula lá na FAP, teve uma coisa curiosa que foi entender processos de produção e várias coisas que eu já gosto de fazer. E ela é uma pessoa que tem uma habilidade incrível com a questão da cerâmica, né? Ela vai falar ao contrário, ela vai falar, faz tempo que eu não mexo, mas ela educa as pessoas a como entender, como mexer com a cerâmica, como mexer com as massas, mexer com as propriedades, entende mais da cerâmica do que aquela historinha de simplesmente fazer xícara. As pessoas têm preconceitos, né? Cerâmica é só fazer xícara, Não, tem várias coisas, vários processos, inclusive uma pessoa que está me ajudando, extremamente ajudou a validar um projeto complexo, tá? De um cliente, porque ela testou uma massa, e a massa deu certo para um projeto que a gente queria e a gente conseguiu validar. Vânia Pires é graduada em Artes Visuais e licenciada em Arte e Educação pela FAAP, mestre em Poéticas Visuais pela USP e professora das disciplinas de Projeto em Design e Laboratório Tridimensional no curso de Design. Já foi dona de ateliê de cerâmica durante a década de 80, professora das disciplinas Materiais e Conservação nos cursos de Artes Visuais e Produção Cultural na FAAP. Vânia, obrigado por ter aceitado o convite, é um prazerzaço ter você aqui, um mega prazer, assim, a gente tá tentando falar já faz um tempo e é isso aí. Prazer é meu de estar aqui, né? Obrigada pelo figurinha. Depois de um certo tempo a gente se diverte, né? Por estar junto. É um prazer estar aqui com você e poder conversar sobre cerâmica, sobre a minha trajetória, enfim, na contribuição que eu tenho dado para você, para outras pessoas, ensinando. Isso aí, para mim, é a missão, né? É a missão. Então, muito bom estar aqui. É por isso que eu acordo de manhã, né? É por isso que a gente acorda de manhã e às vezes não quer dormir de noite, né? Não, a gente, quando está com uma ideia na cabeça... Não quer dormir. Você não quer dormir, você quer acabar, né? Você quer realizar. É isso aí, não. Uma coisa que eu quero te perguntar, você que é expert no universo da cerâmica, no universo desse processo, quais são os principais preconceitos e até onde a cerâmica pode chegar? Os principais preconceitos que eu percebi na minha educação em cerâmica, quando eu buscava conhecimento com cerâmica, eu percebi que eu tive um professor muito cheio de regras com a cerâmica. Tá. Nada podia. Tinha uma porção de coisas que ele dizia, não, isso aqui não vai dar certo, isso aqui não vai dar certo. Então, o principal preconceito que eu tento derrubar hoje com os meus alunos no curso livre de cerâmica é não tem, não pode. A gente tem que experimentar. Né? Então, esse é um preconceito que eu tento derrubar com os meus alunos. Pode aquilo que eu experimentei e deu certo. O segundo preconceito, a gente nunca sabe tudo em cerâmica. A gente sempre tem alguma coisa para aprender e para trocar. Eu faço cerâmica desde 1981. Você vai perguntar para mim, você sabe tudo de cerâmica? Não, eu não sei. Porque cerâmica, primeiro que tem vários segmentos, você vai investigar de acordo com o teu interesse, de acordo com aquilo que você quer produzir, né? E é um campo tão vasto de conhecimento que a gente nunca pode dizer eu sei tudo, né? Eu posso entender muito de produção de cerâmica no torno. Tá. E eu posso não saber nada de processo escultórico em cerâmica, em terra, que a gente chama de técnicas de terracota, né? Então, em terracota, né? Eu posso entender muito de cerâmica artística, de processos de modelagem,
de produção em cerâmica e não saber nada sobre processos de produção industrial, de cerâmica industrial, que é um outro departamento que onde a gente tem conhecimento de química muito específico para essa produção industrial, né? E a gente não sabe tudo, tem sempre novidades, tem sempre processos produtivos mais eficientes acontecendo, são situações muito específicas, dependendo daquilo que eu vou produzir. Se eu for produzir freio para carro em cerâmica, eu tenho que ter um conhecimento, né? Se eu for produzir... componente eletrônico, né? Componente eletrônico é outra coisa. Se eu for produzir isolante térmico para redes elétricas, é uma outra composição, né? Então, a gente nunca sabe tudo. A gente sabe dentro daquele teu campo de atuação. Eu vejo assim, né? E como é que eu me vejo nisso tudo? Por conta de ensinar, de estar no meio acadêmico, eu acho que eu sei um pouco de cada coisa dessas, um pouquinho de cada coisa, né? Então, não posso dizer para você que eu sei tudo. À medida que eu vou precisando de conhecimento dentro de um determinado campo, eu vou experimentando, eu vou procurando informação e por aí vai. Entendi. A minha formação foi em artes visuais, tá. Né? Então, era uma cerâmica voltada para a produção artística. Por algum motivo, eu me interessei pela cerâmica produzida em série e acabei gostando dessa investigação e busca de solução para múltiplos, né? Para moldes, fazer moldes para você produzir peças iguais. E é ainda, né? Uma área que me encanta. Achar soluções para a produção industrial, que é feita com moldes para a produção de múltiplos e com massas específicas que a gente chama de barbotinas, né? Tá. Essas massas... Barbotina é geral? É massa em geral? Eu achei que barbotina era só os líquidos. A barbotina é uma pasta líquida, onde a gente tem mais ou menos 40% de minérios. Perfeito. Com diferentes composições, né? E a gente tem uma porcentagem grande de água, para que essa massa fique líquida e eu possa verter isso num molde, conformar essa massa, ela vai por derramamento, né? Água ali. Isso. A gente chama essa técnica também de colagem, né? Porque é aquela história. Eu brinco com os alunos, quando você cola do teu colega, você copia dele. Ah, é por isso? A técnica de colagem não é porque está aderindo ali, é porque você está copiando, né? Nossa, eu sempre achei que era porque estava... Eu pirava, achava assim que era porque estava fazendo a colagem, né? Fazendo a colagem das substâncias nelas, fazendo a reação depois que tinha a seca d'água, sei lá, pirava para é da cópia. Que legal! É da cópia, vem da cópia, né? Você está tirando cópias iguais. Verdade, né? É fato. Então, você está colando. Nossa, que legal. Vem daí. E essas massas de barbotina, a gente fica... não é a mesma massa que eu tenho para modelagem artística, por exemplo. Tá? A massa de modelagem artística, hoje, ela é uma massa que a gente chama de... a gente tem 2 tipos de argilas. As argilas primárias, que é a encontrada na jazida, né, dela, que normalmente está no alto dos morros, que está no topo de locais altos, onde você tem as jazidas do material argila. Existe uma fórmula química para determinar esse material, mas esse material ele é muito pouco plástico. Ele não te permite modelagem manual. Então, que argila é essa que os indígenas trabalham, que as paneleiras lá do Espírito Santo pegam no que elas chamam de barreiro para fazer as panelas, que os santeiros em todo esse Brasilzão nosso aí afora pega para fazer
os santos, né? As figuras. Religiosos. A gente tem lá no Vale do Jequitinhonha as mulheres fabricando. A gente tem os santeiros pelo Brasil inteiro, né? Em Tracunhaém, no Recife, tem um Cunha polo eu fui. de produção. Nossa, eu fui em Cunha, que é lindo, cara. Cunha é um outro polo, né? De cerâmica de queima de forno a lenha e forno no de alta temperatura, então, né? Altíssima temperatura. Que é o raku, olha né? Quantas tem raku e tem alta temperatura só. Tá, o raku você abre o forno quando ele chega a 900, 1000 graus e você retira a peça de lá de dentro com tenazes próprias para você retirar a peça incandescente e você joga essa peça numa matéria orgânica. Você joga essa peça em serragem, em folhas de eucalipto seca, em cinzas de algum vegetal, e a reação que acontece na superfície dessa peça te dá uma vitrificação de superfície. Caraca, é um trabalho que muito animal. artesanal. Que animal. O que se tem muito em quase Cunha, uma têmpera. O que se tem muito em Cunha é uma cerâmica de queima em forno noborigama, e em japonês, várias câmaras, né? Anagama é um forno de uma boca só, de uma câmara só, e o noborigama ele tem várias câmaras colocadas num barranco. Então, elas ficam em alturas diferentes. Você tem, por exemplo, 3 câmaras num barranco, e isso acontece muito em Cunha por conta da geografia local. Sim, sim. Você tem muito morro. Então, esses fornos eles podem ser cavados nesses morros. Então, eu tenho na câmara mais baixa, não sei se vai dar para entender só falando, né? Quando eu dou essa aula, eu jogo uma imagem lá, tá? Se quiser botar a imagem, depois vai para o YouTube. Se quiser jogar a imagem aí, depois eu mando. Eu não tenho aqui agora, mas eu posso te mandar isso. Eu tenho uma câmara embaixo, eu tenho uma segunda imagina um morro. Para quem é mais novo, vocês assistiram por acaso O Senhor dos Anéis? Sabe a Vila dos Hobbits? Imagina a Vila dos Hobbits, cada um é um forno a cada casinha, mas você tem uma casinha empilhada em cima da outra, assim, é tipo isso. E elas são interligadas, essas casinhas são interligadas. Não sabia disso que era interligado. Por quê? Porque você, na primeira câmara, você alimenta com lenha. E esse calor vai subindo. Concorda que você economiza lenha? Pra caramba. Você esse calor ele penetra na primeira câmara, aquece essa câmara, esse calor sobe, é física, né? Ele sobe e vai para a segunda câmara. Quando ele completa a segunda câmara, ele sobe para a terceira e sai por uma chaminé. Então, se alimenta. Normalmente, quem trabalha com forno noborigama, eles trabalham produzindo as peças durante 2, 3 meses, vão enchendo essas câmaras e vão fechando com tijolo e uma lama de barro. Sim. Faz uma lama lá e fecha. Vai vedando as câmaras. Quando você terminou de encher a terceira, é hora de ligar. Normalmente, ligar não, de acender, né? Esses ceramistas, você não tem eletricidade. Esses ceramistas trabalham em grupo, porque você tem que alimentar esse fogo, essa boca inicial, como se fosse uma lareira, que é essa boca inicial, você vai tocando lenha ali dentro durante 30 horas. Caraca! Depois você para de alimentar e você deixa isso esfriando 1 semana. Aí você começa a abrir as câmaras. É o dia da festa de abertura de fornos em Cunha. Sim, tá? sim. Quem se interessar por isso, é só jogar na internet calendário de abertura de fornos em Cunha. Vale o passeio. Tá? Eu fui para lá o que eles fazem? Rola champanhe, rola um vinhozinho branco nos ateliês. Os donos dos ateliês te dão uma pequena aula sobre isso. E eles abrem num dia uma câmara, no outro dia outra câmara, no terceiro dia a terceira câmara. Então, normalmente é uma festa que dura
alguns dias para cada ateliê. E eles vão se conversando para manter o turismo da cidade por 1 mês, aí 2. Então, normalmente, a gente tem, perto do Natal, agora, na semana de 7 de setembro, teve uma abertura, a gente tem uma nas férias de julho, e eles pegam grandes feriados. Semana Santa deve ter outra. Então, assim, cada 3 meses eles pegam feriados estratégicos para abrir. Normalmente são peças feitas em torno, peças pintadas manualmente, é uma cerâmica muito preciosa, são peças únicas, né? Você não tem 2 iguais. Então, você tem cubas para pia, desde cubas para pia a potes, jogos para comida japonesa. Você tem uma infinidade de objetos que eles produzem muito interessantes. Isso é um segmento da cerâmica, sim, né? Sim. É um tipo de cerâmica. Se você pegar um ateliê onde o ceramista trabalha com forno a gás, você vai ter uma queima muito diferente da queima de fogueira. Né? Por quê? Por causa do carbono, por causa de alguma coisa assim? Porque deve subir por carbono causa da também. atmosfera, a gente chama de atmosferas. Tá. Você tem atmosferas que você pode provocar nesse forno, oxidantes, onde existe bastante consumo de oxigênio, Tá. Ou você pode ter o que a gente chama de atmosferas redutoras. Você começa a vedar as chaminés dos fornos e consumir o oxigênio que tem lá dentro para produzir efeitos desejáveis, né, ou desejados na sua tinta, tinta, no material que você usou para dar cor àquela cerâmica. Então, quando você pega uma peça de raku incandescente, abre esse forno e ele entra em contato com muito oxigênio, você tem uma reação ali. Quando você joga isso na serragem, numa matéria orgânica, folhas, cascas de algum material, você reduz esse oxigênio ali. A peça, aquele fogo que tem na peça, aquele calor, ele vai consumir esse oxigênio e vai produzir um resultado na peça específico. Nossa, que louco, eu já tinha ouvido falar dessa redução, mas não sabia que era a redução do oxigênio, não a redução, sei lá, achei que era alguma coisa de redução. Uma coisa, achei que era redução de líquido ou redução de alguma coisa, de oxigênio. É a redução do oxigênio do que está acontecendo ali naquela queima, né, da peça. Ela fica incandescente, essa peça vai sinterizar, que a gente chama, quando dá o cozimento completo dela, a gente chama de sinterização. Então, essa sinterização acontece, cada argila, a sinterização é quando cozinhou tudo que tinha ali. Né? A argila perde água até uma determinada temperatura da queima, depois as matérias orgânicas que eventualmente você tenha nela se queimam também, vão-se embora, né? Carbonizando, e você fica só com a matéria mineral ali. Você produz quase que uma pedra? A gente pode dizer que produz quase que uma pedra, é isso? Não sei. Com a diferença que, se você olhar no microscópio, você consegue ver. Se você olhar no microscópio, a gente tem identificações diferentes, né? De argilas com composições de minérios diferentes. Não tem uma única composição. Se você olhar no microscópio, você vai ter a impressão que você está vendo uma esponja dessas amarelinhas que a gente lava a louça. Eu estou botando aqui no microscópio, que eu tenho um microscópio, estou botando a argila que você preparou para mim. Ó. Legal. Ah lá. Essa que você está vendo é uma cerâmica de alta temperatura, é um grès de alta temperatura. Essa massa é uma massa... Você está vendo que ela tem vários pontinhos? Estou vendo. Então, são minérios diferentes aí, né? Essas moléculas se organizam de um jeito que te dá um aspecto ou outro, dependendo de como essas moléculas estão organizadas e próximas. Você tem um material totalmente impermeável ou não.
depende da composição da sua massa. Então, a gente não tem uma barbutina. Cada empresa produz a barbutina de acordo com a massa que ela precisa. Então, eu preciso de uma faiança para fazer canecas ou para fazer azulejo. Deixa eu ver, eu tenho outra aqui, ó. Tem Se eu uma quebrar um caneca azulejo... aqui. Não, pode ir falando, ó. Tenho essa daqui. Se eu quebrar... Ah lá, essa daí, provavelmente, ela está bem sinterizada, ela está bem impermeabilizada, tá? Eu acho Porque que você não vê quase furinhos nela. não vê, não. Tem até uma pintura aqui, vou botar na parte da pintura. Isso, ah lá. Ah lá. Essa tinta dela é um vidro, né? E o vidro impermeabiliza a peça. Que legal. Por que eu preciso do vidro, né? Eu preciso do vidro para impermeabilizar e possibilitar a higienização dessas peças. Que foi essa caneca, foi esse pote que você preparou para mim, aquele primeiro, e esse aqui é a caneca. Tá. E a caneca. Isso. Né? A caneca tem uma camada de vidrado, que a gente chama, e aquela outra que você mostrou, a primeira, ela é só a massa queimada. Tá? Eu estava te falando qual é a diferença de uma barbutina preparada, né, que é feita com a argila coletada da jazida natural dela, da jazida original, e a massa de modelagem que a gente compra na papelaria ou numa loja específica de massas para modelagem artesanal, para artistas, para quem produz peças no torno. Essa argila é o que a gente chama de argila secundária. Argila secundária, tá. Ela desceu por precipitação desse topo de morro, pela chuva, na pata de bicho, pelo vento, e ela vai sendo trazida para uma jazida no pé do morro. Então, onde a gente tem argila boa para modelar? Perto de beira de rio, em pé de morro. Por quê? Porque ali vai se depositando essa argila, que vem, quando ela vem de lá de cima do morro, ela vem carregando matéria orgânica que tem no solo. É quase um humo, né? Quase o solo humo. Assim. Ela vem trazendo tudo isso. E o que esse material que vai sendo agregado nela te dá? Te dá plasticidade, que é o que a gente precisa para poder modelar à mão, apertar essa massa e modelar. Tá? A plasticidade dela, quando eu brinco com os alunos assim, se eu pegar uma esponja de lavar louça, um pedaço de argila, e apertar os dois na mão, uma em cada mão. Quando eu soltar a esponja, o que acontece? Ela volta, né? Ela tem um momento elástico dela que ela retorna. Isso, né? Ela volta. A esponja é flexível. Uhum. A argila, quando eu solto, ela tem uma memória da pressão que eu imprimi nela. Efeito memória. Uhum. Então, ela é maleável. Uhum. Ela é plástica. É plástica. Uhum. Ok? Uhum. Então, o que deixa essa argila plástica são essas matérias orgânicas que são agregadas a ela nessa precipitação dela. E tem mais, essas matérias orgânicas, não tem só isso no solo, a gente tem minérios no solo. Sim. Então, esses minérios vão sendo carregados junto. Então, eu tenho locais de onde eu tiro argila, e quando eu queimo, essa argila é vermelha. É a grande maioria do solo brasileiro. Por que o nosso telhado é terra vermelho? Roxa, né? A famosa terra roxa. Isso, tem a terra roxa. Que é a terra vermelha, né? Que é a terra vermelha. Nós temos locais onde a terra é preta. Sim. Né? É o minério que Manguezal, tem né? região. Tem, né? Manguezal, acho que tem por causa da precipitação de bastante componente orgânico, né? Tem muito componente. Esses componentes orgânicos, normalmente, quando queima, eles não se mantêm, eles são volatizados. Então, peraí. O que vai permanecer... Quando eu queimo, eu quero dizer que eu estabilizo a argila, é isso? Quando você queima, tudo que é orgânico vai embora e o que fica ali é minério. Então, o que vai dar cor nessa argila é minério que eu tenho nela colorido. Então, eu tenho... O que vai me deixar essa argila vermelha é óxido de ferro. Perfeito. São óxidos minerais. O que vai deixar essa argila preta
é óxido de manganês. O que Tá. deixa elas esverdeadas é o cobalto. Perfeito. Agora, o que a indústria química faz? Eles têm um grande conhecimento desses materiais, desses minérios, e eles sabem que, se eu submeter esses minérios a calor, eles são estáveis, tá? Eles não somem, mas eles vão me determinar a cor da argila, eles aparecem, eles se mostram na queima. Eu já vi Então, isso, é quando a lindo, gente compra, cara. É muito louco, é cara. lindo, é lindo. Pô, não tinha cor nenhuma, de repente vem. Nossa, é Então, quando a gente impressionante. compra aquela massa, a maioria delas é acinzentada, marrom, né, meio Sim. ocre. Eu tenho E aqui quando a até gente queima, uma Clay, não sei se é parecida, a Clay é parecida. Deixa eu isso. pegar Só aqui que a Clay. o clay, o clay automotivo, ou o clay para modelagem, É para ele modelagem. é uma argila misturada com uma gordura, né? Tá, A tá. composição deles são os minérios, como na argila, e uma gordura que foi agregada, É gordura vegetal tá? ou animal? Eu acho que é gordura vegetal, Tá, tá? Porque eu estou deduzindo, eu não sei qual é a composição do clay certinha. Eu já trabalhei com clay, eu dou aula com clay na faculdade. sim. O que acontece? Quando você agrega uma gordura, você não permite que ela seque. Sim, sim, sim. Então, você consegue trabalhar e o que acontece com a gordura? A gordura, quando eu aqueço, ela amolece. Uhum. Manteiga, né? Sim, Pensa na manteiga, se eu ponho na geladeira, ela endurece e fica firme. sim. Então, a gordura agregada às argilas, aos minérios que compõem uma argila, que formam o clay, me dão essa outra propriedade para ele. Ele fica rígido quando está frio, mas se eu aquecer, ele me permite modelar, de maneira que quando ele esfria, eu consigo ir dando detalhes de superfície, raspando, Dá para fazer uma dando acabamentos. usinagem, assim, disso. Eu estou deduzindo que a gordura acrescentada a ele é vegetal, por quê? Porque o solvente dele é delimonene. O Tá, delimonene é um solvente que é extraído da casca de cítricos, tá. da casca, Laranja, essas né? coisas. É um solvente ecologicamente correto, ele Aham. não provoca Ele é nenhum impacto biodegradável. Ele é ele é biodegradável. biodegradável, você pode pôr na boca que não vai acontecer nada. Você não vai comer aquilo porque tem gosto de casca de laranja extremamente ardido, né? Aham. Ele arde. Mas se você pode, ele substitui o thinner, que é um derivado de petróleo, Perfeito. né? Então, para fazer modelos, o clay é um produto que muito designer se vale dele para fazer pequenos modelos, né? Sim. Para estudos volumétricos, para estudos formais. Muitas vezes o clay ajuda muito. E, na verdade, é uma argila sintética, né? Mas... E a Você plastilina, é o quê? coloca É o clay também? Como é que é a plastilina? a plastilina, Curiosidade agora. eu acho, eu não tenho certeza absoluta, mas eu tenho a impressão que é derivado de petróleo. Eu também tenho, porque tem o termo plast, que eu acho que deve vir desses plastificantes, sabe? O grupo de polímeros é gigante, né? É Então, gigante, é gigante. aí você vai conversar com o professor Milton, que é especialista nisso, as dúvidas, porque é ele que tira as minhas. Mas o clay eu tenho estudado um pouquinho, porque a gente tem feito alguns exercícios Deixa eu lá ver na uma coisa, faculdade quer ver e aí? modelos, funciona super bem. Esse aqui é um clay que eu tenho aqui, que é Você tem um bem duro, né? que Esse não é o soft. não, esse aqui Então, eu acho que eu não sei se esse aqui é o hard ou é o medium. me Não, esse aqui é parece considerado o soft, mas é o soft para o característica deles, né? sim, Né? você tem que aquecer, né? Existe uma Tem, estufinha onde você isso. coloca ele. Quem usa muito isso são esses escultores que fazem aqueles bonecos que você tem lá atrás. Você tem Isso, um isso, Hulk lá isso. atrás, Meu você amigo, tem ele um faz isso Homem-Aranha, aqui, usa pra né? caramba.
Isso. O modelo que você vai usar para fazer o seu molde e depois produzir suas peças é o clay automotivo, ou esse clay específico para essa modelagem. Você me perguntou aqui, eu estou aqui com a colinha aqui que eu fui ver justamente. Então vamos lá, composição. Parafina, ceras, cargas minerais, óleo mineral e pigmentos orgânicos, minerais e inorgânicos. Ah lá, onde que entra aquilo que eu falei, para te falar que, que eu não estou errada? Não tá certinho. São esses minérios, são essas cargas minerais. Essas cargas minerais vou fazer são propaganda a composição que eu não pago. básica da argila, né? A argila ela é formada por quartzo, feldspato, dolomita, talco, a gente tem uma porcentagem de sílica, né? Então, a combinação desses materiais em proporções específicas vai te dar uma faiança, que é essa louça mais comum que a gente tem em casa, é a cerâmica que a gente compra mais acessível, tá? Que é geralmente que o pessoal fala mesmo, né? Até usa na propaganda para falar esse tipo de coisa. A faiança, você compra canecas em faiança, você compra pratos em faiança. Agora, você pode ter todos esses utilitários. Olha lá como você vê. Você vê que o composto mineral ele te dá uma coloração diferente aí nessa composição, né? Que interessante. Um químico bate o olho, ele sabe dizer o que é isso, né? Que é legal, porque essa daqui é aquela clay, essa daqui é aquela que você preparou, que é mais estruturada. Isso. Né? E tem a fiança aqui, que é o que você está comentando agora, que é essa daqui. A da essa aqui já está vitrificada. Tá? Já está vitrificada. A gente tem essa massa de faiança, que é para fazer canecas, é para fazer louça utilitária, né? Que a gente chama de louça. A gente tem o grès. O grès é essa que você tem aí. Qual que é a diferença do grès? O grès é refratário. Essa aqui? O grès é refratário. Não, é o outro da mão esquerda. Esse é a faiança. Isso aí essa é grès. Essa é a faiança e esse é grès. E esse é grès. O grès, qual que é a diferença do grès? Normalmente ele sinteriza numa temperatura mais alta que a faiança. Perfeito. Ele é mais impermeável e ele é refratário, ou seja, ele tem uma capacidade de adaptação a temperaturas diferentes muito maior. Eu faço uma travessa de grès refratário. Como ele é refratário, eu posso fazer uma travessa para assados. Ponho uma lasanha no meu forno a 300 graus. Você fala, não é uma temperatura muito alta, 300 graus. Mas aí eu abro o meu forno quando a lasanha está pronta e eu tiro ela de dentro do meu forno numa peça de cerâmica refratária. Se tiver bastante calor aqui em São Paulo, está uns 30 graus, né? É 10% da temperatura que está lá dentro. Então, você concorda que é um choque térmico? Sim, quando eu tiro de 300 para 30? Sim. E ele não quebra. O grès resiste a este choque térmico. Além disso, a gente tem uma terceira massa, que ela tem um custo superior no processo produtivo e ela queima numa temperatura grande também. O grès ele vai começar a queimar, a sinterizar a 1230, tá? Eu tenho porcelanas. Perfeito. Porcelana, na composição dela, eu tenho uma quantidade muito maior de sílica, que é material vítreo, né? Da composição do vidro, a proporção de sílica numa massa de porcelana é muito maior que na do grès e da faiança. Então, se eu olhar no microscópio, eu vou ter uma massa muito mais impermeável, porque eu tenho uma grande quantidade de sílica que derreteu e grudou todas aquelas moléculas de tudo que eu tenho ali. Então, qual que é a vantagem da porcelana? Eu consigo ter uma resistência mecânica à quebra muito maior. A faiança, você está vendo que a tua caneca é bem grossa aí. Sim, super grossa. Tá? Se for grosso desse jeito, não é porcelana. Se ela for grossinha, não é porcelana, é faiança. Porcelana, como é que você sabe se é porcelana?
Bota contra a luz, você vai passar luz Vai no passar a fundo luz, dela, já ouvi né? falar nisso. Uhum. A vantagem da porcelana é que você consegue ter peças mais delicadas, como as chinesas. A gente tem jogos chineses, ingleses Sim. maravilhosos, né? Em porcelana. As peças conseguem ser mais finas, você tem paredes mais finas, mais delicadas. Por quê? Porque ela tem resistência mecânica maior. Ela Mas não assim, quebra com tanta facilidade. mais uma curiosidade, eu conseguiria fazer uma peça nessa espessura de porcelana? É uma Mais pergunta. grossa? É. Consegue. Então Consegue. agora eu entendi. Na verdade, a porcelana, o grande truque dela é justamente porque ela consegue fazer muito fina. Então a brincadeira dela é quanto mais fino, mais É ser elegante é. fininha e bem delicada, Que né? doido, Por entendi. quê? Porque eu tenho muito vidro. Tá. Então, eu consigo ter uma peça de porcelana na espessura de um vidro, Sim, é muito. Aliás, o né? vidro é um material cerâmico? O Ele é, né? vidro é um material cerâmico. Hoje em dia, o conceito atual, contemporâneo de corpo cerâmico, inclui os vidros e Uhum. inclui os cimentos, Perfeito, porcelanatos também, perfeito, né? perfeito. Por quê? Porque são materiais que são sinterizados, que são finalizados pela ação do fogo. Tá, tá. Tá? O material do cimento ele passa por um processo, aquele pó que a gente chama, que a Aham. gente compra, chama de cimento, né? Que você mistura com água e ele reage com a água Uhum. e endurece. Esse material ele passa por um processo que a gente chama de calcinação. A Tá. calcinação ela aquece os materiais até 600, 700 graus. Você, com isso, baixa a toxicidade do material e prepara ele para ser um corpo sólido com resistência. Você prepara já o pó para isso. Você prepara o pó, no caso do cimento, né? Que No caso legal. da cerâmica, quando você cozinha a massa, você já está endurecendo ela e ela já tem que estar com a forma definida. Que E louco. o que você calcina hoje em dia são os pigmentos para a preparação dos vidros que funcionam como tinta, que Tá. vão entrar no processo de vitrificação. Que, consequentemente, pode ser uma pintura, né? Sim, Mas sim, sim. quando eu coloco um vidro sobre a cerâmica, eu estou primeiro possibilitando a limpeza dela, a Uhum. higienização. E também tem um caráter ornamental. Sim. Você pode pintar, tem vários tipos de pintura que você pode fazer artesanais. Uhum. Né? Nas indústrias, o principal é a vitrificação para facilitar a higienização, porque é que até hoje a cerâmica sendo um dos primeiros materiais que o homem usou para criar os seus Sim, utensílios, né? sim. Depois que ele descobriu o fogo, Aham. foram os metais que vêm dos minérios também, Sim, né? sim. E as argilas, que ele começou a perceber diferença lá nas fogueiras, no solo embaixo das fogueiras, alguma modificação ali, ou ele tentou pôr uma lama numa ave para que as asinhas não queimassem enquanto o meio cozinhava. São suposições, a gente não estava lá, não tinha celular para ninguém filmar, então existem suposições aí de como ele começou a manusear esse barro e descobriu que se transformava num corpo cerâmico. Aham. Enquanto eu não queimar essa argila, ela continua sendo argila. Ela só vira cerâmica depois que eu Depois queimei. a queima, Enquanto tá. isso, eu só tenho argila, tá? Então, mesmo sendo um dos materiais mais antigos que o homem manipula, por que é que a gente hoje em dia ainda faz os vasos sanitários de cerâmica e as pias? Porque é um material que me permite total higienização. Né? Em banheiros, eu preciso ter Sim, materiais onde eu tenho 100% de higienização. Por sim. que é que os materiais de laboratórios de química São são em todos cerâmica, né? cerâmica. Porcelana Não, o próprio componente e eletrônico vidro? também, né? O Sim, sim. componente eletrônico também, assim, a sala de esterilização deles é insana. Tipo, por causa disso, não pode ter Tem ruído nenhum, né?
E precisa higienizar completamente, né? No caso de material de químico, eu preciso tirar totalmente uma substância de uma vasilha, de um pote, de um becker, enfim, para colocar outra substância ali dentro sem que a primeira interfira. Entendi, não tem Então, aderência. tem que ter material que não tem aderência nenhuma e que eu possa higienizar completamente. Por isso, o vidro e a cerâmica não saem de moda nunca, né? Apesar de ser um bem não renovável, né? O que leva milhares de anos para renovar. Eu costumo brincar com os alunos que a gente podia ganhar, quando nasce, uma caneca, um prato e uma cuia, e se não quebrasse, morrer com ele e passar para os teus filhos, né? É que a gente tem aí os desejos, né, Sim, formais, de mercado, a gente tem... ela quebra, não resiste ao choque, né? Ela resiste ao tempo, mas não resiste ao choque. Né? Mas Choque você não é fez... elétrico, é Sim, sim, pancada, né? pancada. Mas você fez eu lembrar de broches de vó antiga, que são broches em Sim, cerâmica, pinturas sim. antigas. Você vê que Aqueles camafeus montados isso é. em estrutura metálica lindos, né? A gente tem alguns que eram feitos no marfim, e outros feitos com cerâmica pintada, né? Pintado à mão. Tem peças lindas. Impressionante. Assim, tem que tomar um super cuidado. Sim. Peças de cerâmica, quando ela é acrescentada em joias, precisa ser massas muito específicas. Eu fui ao último congresso que eu fui, uma professora da Universidade Federal de Ouro Preto, da Universidade de Ouro Preto, eu não sei se é federal lá, posso estar me enganando Eu acho que é aqui. federal, acho que é federal. Ela apresentou um trabalho sobre... Eles têm iniciação científica lá, eles têm fomento para pesquisa, né? E é um trabalho que eu respeito muito, o feito lá. Quem que era a professora? Quem que era? Você lembra o nome dela? Huck, eu não me lembro o nome dela agora, Tá. já faz alguns anos isso, eu não me lembro o nome dela. Eles estavam pesquisando, eu vi esse material depois, tá? Um material cerâmico para vivara. Tá. Era um material cerâmico com metal, era uma liga de metais com minérios que compõem a cerâmica, para anéis. Nossa, que fantástico. Não era para Vivara, não, era para Tiffany, desculpe. Tá, Tiffany. Para Tiffany, eles ofereceram para Vivara, enfim, para uma dessas joalherias, agora vai me falhar a memória. Era um material que não quebra. Pensa nos freios de carro, Sim, são sim, freios cerâmicos, sim, né? sim, sim. Uma liga, aquilo não é só cerâmica, Sim, né? sim, sim. Não é a cerâmica da tua caneca de Sim, casa. sim, sim, É nem uma dá. cerâmica específica, né? É uma liga metálica. Reza a lenda, que inclusive até caindo nesse comentário, reza a lenda que se você freia muito rápido ou aquece demais, até vitrifica. Fica uma Porque o superfície que vitrível. acontece? Qual que é a intenção de você ter uma cerâmica misturada com um metal num freio? A intenção é quando você... aquilo funciona por atrito? Me corrija se eu estiver enganado. Funciona, É um funciona. atrito. É um Né? atrito, é pressão, é É um atrito. atrito, é por pressão e uma atrito. pastilha que faz assim. Isso. Quando eu pressiono pastilhas de metal num disco de metal, de tempos em tempos você tem que trocar essa pastilha. Isso, Se você demorar demais, você deforma esse disco. Por quê? Porque de tanto no atrito é física, o atrito gera calor. Isso. E o metal vai gastando e deformando, né? Cerâmica é um isolante térmico. Então, quando eu coloco componentes da cerâmica nessa liga metálica, eu diminuo a deformação desse disco, certo? Ele Porque continua a cerâmica, íntegro, né? A integridade dele como ela mantém. queima a uma temperatura muito alta, você não vai gerar um atrito ali de 2.000 graus, 1.500, 2.000. Você vai gerar um atrito de muito calor,
mas ele vai deformar muito menos essa peça do que se ela tivesse só metal. Perfeito. Né? Então, partindo desse pressuposto, dessa propriedade do material, eles estavam produzindo um material para joalherias, para fazer anéis. Eu vi esse material da Tiffany, não sei se é o mesmo produzido por essa universidade, mas ficou lindo, ficou muito bonito. Um aluno meu, coincidentemente, comprou para ele um anel desses. Irado. E o material é lindo, ele tem um aspecto de porcelana, de cerâmica. Eu acho que eu já vi isso daí. Mas ele não quebra. Acho que eu já vi. Então, ele parece super delicado, ele parece que vai quebrar com qualquer coisa, mas eu já vi isso. E não quebra. Então, eu estou te abrindo um leque aqui, a gente falou muito superficialmente, mas assim, é um campo de possibilidades muito grande, né? Isso porque eu não entrei nos revestimentos. Sim. Né? A gente tem toda uma indústria de construção civil que a cerâmica serve. Nossa, né? ela está entrando com tudo tá agora. rodeado de cerâmica na casa da gente e não percebe, né? Sim. Nos pisos, nos porcelanatos, nos azulejos de piscina, que não é o mesmo azulejo que você põe na parede do seu banheiro, é um azulejo específico para estar ali e ficar grudado naquela parede da piscina e não soltar, né? E não inchar com a água. Então, você tem massas desenvolvidas de acordo com a tua intenção de produção. É muito louco, né? Porque você consegue uma plasticidade, isso que eu acho legal na cerâmica quando eu comecei a estudar há um bom tempo assim atrás, não como você estudou, mas falei, cara, a cerâmica tem um campo tão enorme e a gente às vezes fica com preconceito. Tipo, nesse projeto que você ajudou a gente a dar uma desenvolvida na massa e tal, foi justamente isso, sabe? Eu insisti para o meu cliente, falei, cara, não pensa que cerâmica é isso, entendeu? É esse copo que vai caindo. Ah, vai quebrar fácil. Cara, tem cerâmicas de alta performance. Você tem cerâmicas que trabalham tem o custo, né? Aí a questão do produtor, disso, avaliar custo-benefício, né? Sim. Mas aí... O que ele está dando... Mas aí aquilo que a gente já conversou. Aquilo lá de inovação, entendeu? Inovação é você tentar as coisas, né? Tem que experimentar. É aquilo que eu falei. Não tenho preconceito de dizer, não vai dar certo. Sim. Você me mostrou um modelo, um protótipo, que eu sei como a barbutina se comporta num molde para aquela forma que você quer. Tá? Então, a gente pode ter alguns problemas, que na hora que estiver fazendo essa primeira peça, fazendo o protótipo mesmo, sério, né? Não fazendo pré-modelos ou esse caminho todo que a gente segue, nem um mock-up, quando você vai fazer um protótipo mesmo, para testar, para montar a tua peça, você... Até chegar lá, a gente vai ter que solucionar alguns problemas. Quem for produzir aquilo para você vai ter que adequar essa massa, vai ter que ver como é que ele vai fazer esse molde para ter um mínimo de retração possível, de deformação possível, porque a cerâmica se comporta ela tem alguns comportamentos que a gente não controla muito. É que nem trabalhar com madeira, né? A madeira, cada uma se comporta de um jeito, você tem que entender como ela se comporta e moldar. Né? Eu costumo brincar que a cerâmica tem o tempo dela, não é brincadeira, né? É verdade isso. A cerâmica tem o tempo dela. Ela tem um tempo de você dar a forma nela, né? Muitas vezes você não consegue dar a sua forma num dia. Sim. Né? Você pega um pote indígena, aqueles potes que eu vi muito e estudei na época do meu mestrado, a produção deles no Mato Grosso do Sul, nas indígenas do Mato Grosso do Sul, elas fazem potes que ficavam assim acima do joelho delas. Você vê o tamanho dos potes, tá? 70, 80 centímetros de altura. Você não levanta um pote usando argila em massa nessa altura num dia só, porque o próprio peso dela sobre ela vai fazer essa argila deformar.
Então, ela faz um pouco, ela tem que deixar aquilo endurecer, encorpar um pouquinho, mas não pode secar demais, senão a próxima não adere nela. Então, ela tem o tempo de fazer aquilo levantar e se sustentar. Eu levantei, para a minha exposição na Casa do Bandeirante, eu construí 11 João Bobos, aquele brinquedo de criança que você bate e ele levanta, né? Eram 11 peças, em tamanhos que variavam entre 60 e 90 centímetros de altura. Tinha 60, pesava 60, 70 quilos cada um. Né? Eu levava um mês levantando um João Bobo daqueles. Então, eu trabalhava com 2, 3, porque eu sabia que, de repente, um deles estava me mandando parar. Eu tinha que ir para o outro, e tinha que ir para o outro, enquanto aquele estava firmando, estava secando, né? Então, dependendo do que você está fazendo, se é um processo artístico, ela te pede um tempo. Numa indústria, você tem que produzir 2 xícaras num dia, negão. Sim. Entendeu? Então, é uma outra estrutura, é um outro conhecimento, é um outro processo. O cara que está lá trabalhando em Cunha, naqueles fornos de Noborigama, a gente tem o Suenag Jardineiro, tem o Léo lá, tem outros tantos famosos lá. O cara trabalha 3 meses para encher aquele forno, né? Ele só vai botar lenha ali quando ele tiver com aquilo completo. Não adianta ele querer. Então, ele sabe que ele vai ter peças para vender a cada 3 meses. É slow design, que eu acho que eu estou apostando hoje. Slow design, slow production. O slow, Começar a entender e, o assim, tempo. Eu me interessei muito, não por a minha produção de cerâmica em moldes era uma produção pequena, né? Quando trabalhava no meu ateliê, a produção era uma produção pequena. Era para algumas lojas, eu desenvolvia o que elas queriam, então eram lojas de presente. Então, assim, eu preciso de castiçais. Tá? Eu desenvolvia uma linha de castiçais e fazia eram exclusivas para aquela loja. Então, você vai me entregar 200 no mês. Eram produções pequenas mesmo. Chegava Natal, a gente ficava louco, mas eram produções pequenas. Então, era assim, uma linha de castiçais, uma linha de objetos de decoração, né? Eram vasos, eram coisas pequenas, né? Tinha, né? Então, sempre produções muito pequenas, muito cuidadas. E a gente tem uma infinidade de ceramistas incríveis hoje trabalhando nessa pegada, né? Você tem Cíntia Gavião trabalhando nessa pegada lá em Gonçalves, estou indo para lá agora visitar uma semana em outubro, ver o trabalho dela lá. A gente tem Kimini aqui em São Paulo, que é respeitadíssima, né? Sim. Tem a Rosana Mariotto, com um trabalho poético maravilhoso, né? Enfim, Célia Cimbalista, tem... Célia Cimbalista, pode escrever. Norma Greenberg, né? Foi minha mestra, foi minha orientadora no mestrado, maior respeito. A Silvia Tagussagawa, trabalhando nessa linha, né? Então, posso te citar aqui, não quero abrir muito, porque vai faltar gente, as pessoas vão começar a ficar tristes comigo. Se faltar, é só cobrar aí para a gente fazer o segundo capítulo, Cavani. Elô Galvão, né, fazendo trabalhos incríveis em Barbutinas, um trabalho delicado, lindo, né? Então, tem aí muita gente boa para o pessoal olhar, então são sugestões aí para olhar esses ateliês pequenos, né, e ver essa pegada da produção pequena, né, da produção autoral, da produção personalizada, né, que é uma pegada muito legal, né? Me ocorreu aqui que eu tenho colegas que me pedem ajuda muitas vezes da área de design gráfico e principalmente de design de superfície. Há umas semanas atrás, uma colega me ligou e falou: Vânia, eu estou criando uma coleção de pratos, eu estou criando uma coleção de estampas para pratos. Né? Não sei se são estampas, padrões. Padrões, padrões. Chamar de estampa.
padrões. Aquela cria estampas, me veio a palavra na cabeça. Sim, sim. Que é a mesma Como coisa, que eu só. faço para? Eu comprei os pratos brancos e eu quero agora colocar isso nos pratos, né? Então, tem várias maneiras que ela pode fazer isso. Aí eu dei umas dicas. Então, tem muita gente que Sublimação, dá usa para fazer? cerâmica como suporte, né? Para Sim, sim, trabalhar em cima sim. dela. Sim, que é o mais convencional, né? Sim, sim. A gente tem a pintura em porcelana, né? Que é uma pintura feita em cima do vidro, Sim. né? Você usa o pigmento com um material gorduroso, que é óleo de copaíba, você produz uma tinta muito parecida com a tinta óleo, e você trabalha com uma técnica específica, queima numa temperatura mais baixa daquela que você queimou o vidro. Então, se eu queimei o vidro a 1.200, eu vou queimar essa tinta a 740. Para quê? O suficiente só para o vidro derreter e a tinta grudar nele. Entendi. Tá? Eu tenho pessoas que estão... eu quero fazer uma coleção de pratos minha, que é o que essa colega minha está fazendo, né? Que é do design gráfico. Eu fiz uma coleção para mim, eu comprei os pratos, eu quero fazer. O que ela vai fazer? Ela vai mandar fazer decalques com tinta de cerâmica e vai transferir essas decalques. Fazer transfer. É um transfer, tá? Vai bater o As carimbo. indústrias têm maneiras de fazer isso tem. com carimbos, Sim, né? sim, sim. Tem processos serigráficos, a É que eu indústria acho, faz de vários. eu acho interessante quando você fala isso, porque eu sempre que eu olho para a indústria, eu olho para a indústria de uma maneira mais carinhosa do sentido, do seguinte sentido, né? Óbvio, a produção em massa eu acho meio complexa muitas vezes, mas na verdade a indústria ela simplesmente copia o que a técnica já provou que funciona. Esse que é o problema da Sim. indústria. Então, assim, Ela por clichê, numa ela linha transforma de numa linha de produção. Dá, às vezes não dá, mas tem que desenvolver mais para poder dar, entendeu? Eu sempre olho desse jeito. Ela acha caminhos para você produzir em grande escala. Isso, né? isso. É muito louco isso. É muito louco. Eu lembrei de duas coisas para a gente fazer o fechamento aqui, até pelo seu horário aí, que vai buscar o netinho. Não, tudo bem. Tá tudo bem. Que é a placa de Peltier, sabe? Que eu não sei se era cerâmica, eu fiquei curioso. Sabe qual que é a de Peltier? Um que você bota energia elétrica nele, e de um lado fica aquecido, do outro fica frio. Sei. Hulk, eu vou ficar te devendo essa informação. Eu não sei, eu estou sendo muito honesta com você. Eu sei. Eu te falei. A gente não sabe tudo, né? A gente sabe dentro daquele campo onde você precisou trabalhar, onde você precisou ensinar. E eu não trabalhei nesse campo, mas eu fico te devendo essa resposta. Que eu fiquei curioso. Eu acho que é um tipo de cerâmico, material cerâmico, para poder dar esse efeito. Porque tem essa característica, sabe? Você joga energia elétrica, a energia elétrica vai mover elétron, com mover elétron, de um lado ela fica quente, do outro ela fica frio, sabe? Do outro fica fria. Isso. Porque eu sei que, por exemplo, capacitores ou resistores que tem nos componentes eletrônicos, eles, na verdade, aqueles desenhinhos, aqueles feijõezinhos, né? Quando a gente fala aqueles feijõezinhos. Tô explicando o pessoal que não tá vendo aí, mas são os feijõezinhos, né, que você vê em componente eletrônico, é tudo bonitinho. Eu sei que cada massa, qual que é a função da massa ali? Qual a função da cerâmica naquele material? É que, por exemplo, entra uma voltagem de 5 volts no negócio, mas meu LED funciona a 3 volts. Dependendo da quantidade de massas que tem, na verdade, cada massa, cada elemento daquele que é uma cerâmica, faz ele perder certa quantidade de voltagem. Então, aqui perto de 0,3. Ela não conduz bem a eletricidade, né? Por que é que eu tenho aquelas bolotas, se a gente olhar para cima nos fios na rua, né, na marginal, nos postes, principalmente de alta tensão, a gente vê aquelas bolotas, né, no poste. Sim. Um monte de bolota uma em cima da outra, né? Para que aquilo? Para, se eu tiver uma descarga elétrica muito grande, parar ali e não pegar fogo na linha inteira, né? Então, vai pegar fogo, vai fazer um estrago, vai dar um estouro? Vai, mas vai dar um estouro num pedaço dela. Sim. Né? Então, a cerâmica ali, ela vai amenizar ela aguenta a carga. É como se ela fosse um fusível. É a vela do carro, né? É a vela do carro. É a vela do carro. Ainda está lá, né? Por quê? Porque eu tenho uma faísca ali para provocar uma descarga, mas tem que ser controlado. Sim. Né? Tinha isso e
uma outra coisa que essa daí eu fiquei curioso. Eu falei, eu acho que eu nunca fui muito atrás, por isso que eu te perguntei. E o segundo são essas cerâmicas que são supercondutoras, por exemplo, no trilho, né? No monotrilho, é uma cerâmica que quando joga, eu acho que é hidrogênio, ela faz a flutuação, né? Aham, É um que negócio assim. dá. Olha, isso é uma tecnologia Que super. animal, cara. Que esses trens flutuam, né? Ele Sim. fica, dá uma carga. Eu acho que é uma questão de polos negativos e É um negócio positivos. assim, E Ou você gera um vão ali, e esse isso, trem ele desliza. flutua e desliza. Isso é muito específico e vai entrar na mesma coisa da placa de Peltier para Mas mim, se não me tá? engano, é um trilho de cerâmica que os caras usam, é uma É um propriedade material cerâmica, o cerâmico. material é cerâmico e ele tem Isso, uma propriedade, né? É isso, né? Ele é um sim, material cerâmico, né? sim. Ele Isso mesmo. tem uma propriedade de inversão de carga Isso, aí que isso, isso. faz Eu sei que faz a flutuação e aí ele vai. eu sei que tem esse, e tem um que usa hidrogênio também para dar essa ação, só que daí é por temperatura, é uma maluquice assim. É É, muito louco, que tem diminui atrito. tecnologias, isso é tecnologia muito específica, né? É uma engenharia muito específica, e eu conheço muito superficialmente isso. Mas a cerâmica entra em tudo isso, né? Né, que eu, Como você está vendo, é um campo gigante, né? E as pessoas vão se especializando de Aham. acordo com o seu interesse, a sua necessidade. O cara que vai produzir cerâmica, ele vai precisar de um químico, né? Ele vai precisar de gente que saiba fazer esses moldes para ele vai precisar de um designer que entenda desses processos de produção e de comportamento de massas para entender o que ele pode projetar e o que não Até vai onde ele funcionar. vai? O cara que trabalha com pisos, ele vai ter que entender de materiais e de cálculos de resistência mecânica, porque eu não posso fazer um piso para uma garagem que, quando eu jogo uma picape pesada em cima, esse piso vai trincar. Eu não posso colocar um piso lindo num shopping ou num aeroporto, aonde tem um atrito gigante em cima desse piso, né? E depois de um dia que aquilo foi inaugurado, esse piso está todo riscado. Você quer matar o Sim, cara que fez aquilo sim. para você, né? Então, por isso que quando você vai comprar piso, tem aquele tal de PEI, né? O que é o PEI? Tá. É a densidade desse material adequado para aquilo que você vai fazer. Eu tenho Tá. PEI de 1 a 5. Quem vai determinar o que você tem que comprar? Eu vou fazer um piso para a minha cozinha, tá? Eu vou fazer um piso para o meu banheiro, onde eu vou andar descalço. E no banheiro você não dá uma festa. Entre uma pessoa de cada vez, ou duas no máximo, né? Se você tiver com uma criança ali, um casal de namorado, mas você vai estar normalmente sem Um sapato. ambiente controlado, né? Um ambiente mais É um controlado, ambiente mais restrito. controlado, então você não precisa de coisa que segure muito peso, como uma garagem. Você precisa de uma cerâmica ali, tanto na parede como no piso, que aguente umidade, não peso, né? Perfeito. Então, são especificidades Mas que animal, cada cara. área, né? Então, a gente nunca sabe tudo sobre cerâmica. Eu sei um pouquinho de cada coisa, algumas não sei nada, como a placa de Peltier e os trens. Não, os Os trilhos era trens, isso, eu queria a confirmar gente se era conhece. cerâmica mesmo. Sim, A sim, plaquinha eu não, não sei. é um material cerâmico, é um fenômeno ali que eles conseguem Sim. fazer com cerâmica. Que legal. A gente está dando aí uma horinha de entrevista. Eu queria saber se queria finalizar com alguma coisa. Não, eu queria te agradecer, dizer que obrigado pela oportunidade de Mas poder estar obrigado eu. falando um pouco Mas, disso, né? A cerâmica é uma paixão para mim, mas é assim, a gente foca numa num área. É, segmento, numa área, né? E as outras, eu acho que eu sei bem pouquinho das outras, né? E vou focando naquilo que eu preciso ensinar dentro do design, né? Que são alguns processos de produção industrial. Super obrigada pela oportunidade e estou aqui para a gente tirar dúvidas. Fica te devendo a placa de Peltier. não, relaxa, Pronto. aí você manda. A gente
uma próxima a gente vê. Você tinha comentado que você tem os trabalhos da exposição. Porque ela ficou na Casa do Bandeirante, chama Memória da Terra. Memória da Terra. Foi exposição na Casa do Bandeirante por ocasião do meu mestrado de 2008. Ela foi patrocinada pela Secretaria de Cultura, Municipal de Cultura. Quem patrocinou foi o Museu da Cidade, tá? Que é um departamento da Prefeitura, da Secretaria da Cultura Municipal, que cuida de 8 ou 9 casas-museu aqui em São Paulo. Ela cuida de várias casas-museu, da Casa do Bandeirante, aquela casa, a Capela do Morumbi, sei, aqui do lado. O Sítio da Ressaca. São 9 museus que o Museu da Cidade cuida. Tá? Esse departamento que me ajudou com a exposição. Provavelmente a gente deve localizar, daí a gente coloca aí embaixo a descrição da Vânia. E a Vânia ela dá aula lá na FAAP, né? Na Fundação Armando Álvares Penteado, e dá o curso livre também, Vânia? Como é que funciona o curso livre? Tá com curso livre. Esse curso livre ele é aberto para quem quiser brincar um pouco, entender um pouco de modelagem em cerâmica. Esse curso é aberto para a comunidade, não é para alunos só, ele é para alunos e para a comunidade, tá? A gente se encontra todas as terças-feiras, das 2 às 5 da tarde, uma vez por semana, tá? A gente tem um curso básico e agora, no meio de outubro, a gente começa um segundo básico 2. Quem não tem nenhum conhecimento de cerâmica, dá para fazer e dá para acompanhar, porque eu vou dando um acompanhamento para essas pessoas bem específico, e agora a gente vai lançar para o ano que vem, que esse ano não dá mais, mas em março a gente vai ter 2 turmas, uma de cerâmica criativa 1, que é para básica, e nós vamos ter um avançado, que é para desenvolver projetos pessoais. Você chega lá e diz, Vânia, tem um projeto, eu quero desenvolver uma coleção de bowls e pratos. Está aqui, eu vou desenhar, vamos desenhar junto e vamos desenvolver aquilo que você quer. Ou eu quero trabalhar numa escultura de alguma coisa. Então, eu vou aí, nesse curso, orientar projetos individuais, pessoais. As turmas são pequenas, a gente tem no máximo 15, 20 alunos na turma, com toda a segurança, é uma sala grande. Eu tive aula lá pra caramba e dou de vez em quando. Uma mesa de 1 metro quadrado para cada um trabalhar sozinho nessa mesa. Tenho acomodação para 16 numa sala e mais outros tantos na sala do lado. A gente consegue acomodar até 20 alunos. Ó, galera, embaixo aí tá o link da descrição para vocês entrarem aí no link e darem uma olhada aí no curso. Queria agradecer, foi uma aula de cerâmica. Obrigadão, viu? Valeu. Eu que agradeço, foi muito bom estar aqui com você, falar de cerâmica para mim é sempre bom, e bora fazer cerâmica com a gente. Bora. Beleza, obrigado.